Como montar uma dieta para hipertrofia? Se você está aqui, então, você está em busca das chaves do poder, as chaves do anabolismo. Bom, venha comigo, vamos dar uma olhada em seus fundamentos e num exemplo prático. Qualquer dieta pode servir para hipertrofia. Valeu, parceiro, pode ir embora. Moleque! Bom, vamos destrinchar sobre isso. É o seguinte, qualquer dieta de fato pode servir para hipertrofia, desde que ela tenha os recursos mínimos, que seria um aporte calórico e um mínimo de proteínas e um tanto de carboidrato suficiente para você performar, entendeu? Mas eu preciso bater 2 gramas por quilo de... Não. Não, não precisa. Não precisa. Entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo, a gente tem uma otimização dos ganhos. Mas isso não quer dizer que você só vai ganhar massa muscular consumindo essa quantidade de proteínas. O total de calorias é muito mais importante, entendeu? Se você não está consumindo o suficiente, está em déficit energético, por exemplo, e já tem muita massa muscular, aí, filho, você não está se ajudando. Se você está num superávit controladinho ali, perto mais de uma isocalórica, aí você favorece mais esse ambiente. Principalmente se você já é um avançado. Se você é um iniciante, pode colocar um pouco mais de comida, entendeu? Mas a gente vai destrinchar, vamos falando sobre isso. Bom, qualidade tanto quanto quantidade. Aqui eu quero enfatizar que você deve priorizar a qualidade dos alimentos primeiro e depois a quantidade. Priorizar a qualidade, para algumas pessoas, pode sair meio caro. Isso é totalmente compreensível, beleza? Mas é importante frisar, uma caloria não é uma caloria, tá bom? Vamos pegar o melhor exemplo, na minha opinião, que é a gordura insaturada comparada com a saturada. 1 grama de uma dieta com as mesmas quantidades de calorias e tal, porém com diferentes quantidades de gordura saturada e insaturada, em diferentes proporções, né? Em um protocolo mais saturadas e outros mais insaturadas, as gorduras saturadas, elas favorecem o maior ganho de gordura. Isso é um papo de bioquímica para outro vídeo, não cabe o escopo aqui. Mas, em contrapartida, as gorduras insaturadas favorecem um melhor ambiente anabólico, melhoram a sua sensibilidade à insulina e, de forma indireta, favorecem um menor acúmulo de gordura, mesmo em ambiente de superávit calórico. Isso é muito interessante. Isso pode auxiliar aí na longevidade do seu processo de hipertrofia, perfeito? Os carboidratos aqui, eles também são muito importantes. Tá fazendo escolhas mais inteligentes, de carboidratos mais complexos. E eu entendo, por carboidratos complexos, aqueles que são mais ricos em fibras, principalmente, mas também tem ali mais micronutrientes, vitaminas, minerais, blá blá blá, entendeu? Então, dar prioridade a eles é interessante. Dependendo do seu consumo energético, você só consumir eles pode ser difícil, né? Porque eles são menos densos em calorias, geralmente. Então eles vão ocupar uma grande parte da sua refeição ali e podem te trazer muito volume, te deixar muito cheio. Então complementar com os carboidratos mais refinados, como o próprio arroz, vamos pegar ali num café da manhã que é comum a tapioca, você já colocou uma quantidade bacana de aveia, joga a tapioca então, que é mais simples, e vai fazendo essa dancinha, sacou? A proteína que eu dou destaque, que a proteína vegetal deve ser contabilizada, porque você pode ser burro, eu te perdoo, tá tudo bem, mas o seu corpo ele não é, ele conta. Os aminoácidos que estão presentes tanto no feijão quanto, sei lá, no ovo, eles são os mesmos. O que diferencia é a quantidade dos essenciais. Na proteína animal, a gente tem uma proteína completa formada. E na proteína vegetal não, falta. Mas quando a gente tem uma dieta rica em variedade, qualidade, a gente tem uma grande variedade também de aminoácidos de proteínas vegetais, que se complementam e formam uma proteína inteira. Olha só como é que é. Entendeu? Então, sim, é importante você contabilizar eles. Não ignore eles. Eu tô comendo 1,5 de vegetal e eu vou socar 3,5 de proteína para complementar. Cara, não faz isso. Eu já fiz isso. Por isso que eu falo para você não fazer. Entendeu? Melhorar a qualidade da minha dieta foi um dos pontos mais significativos para mudar minha composição corporal. Sem contar na melhor adesão.
E melhora outros fatores, até questão de qualidade de pele, cara, eu diria. Não cresce do dia para noite. Aqui eu quero te atentar a Aqui eu quero atentar a você a ter paciência, porque a hipertrofia não é dose dependente, é um processo crônico e que não é favorecido de nenhuma forma pelo nosso organismo. O ganho de gordura parece que é infinito, né? É infinito, não tem limites, não tem limites. Mas hipertrofia, a quantidade de músculo, mesmo com recursos ergogênicos até o talo, tem limite, é mais limitado. Então, se você é um cara iniciante ou está fazendo uso aí dos recursos, você pode sim se dar ao luxo de utilizar quantidades de superávit maior, entendeu? Mas se você já é um cara avançado, com boa composição corporal, baixo percentual de gordura, mesmo você que utiliza os recursos, utilize algo mais próximo do seu protocolo ISO, da sua normocalórica ali, do seu gasto energético total diário. Perfeito. Então seria algo mais próximo entre 200 a 400. Em estimativa de porcentagem, de 5 a 15% do seu gasto energético total para cima. Se você é iniciante, pode ser um pouquinho mais. Expectativa realista de um avançado, 200 a 500 gramas a cada 2 ou 3 semanas. Isso que é muito importante também. No processo de hipertrofia, não pense que a balança é tua amiga. Ela pode agir mais até como a tua inimiga, dependendo da forma que você vê. Se você, não, eu tenho que ganhar peso, eu tenho que ganhar peso, eu tenho que ganhar peso, cara, meu Deus. Não, calma, calma. Principalmente se você já tem boa quantidade de massa muscular. Calma. O único cenário que é aceitável um grande aporte de peso logo de cara é numa transição aí de um de um cutting para um booking. Aí é bem compreensível e tranquilo. Mas, cara, se você tá ganhando meio quilo a 1 quilo por semana, a não ser que você esteja no cenário do iniciante ou tacando agulhada, é melhor você dar uma visualizada aí como é que tá esse BF, o abdômen tá aparecendo, a pele tá muito grossa, tá oleoso, pai, tá pingando gordura. Um ganho realista é entre 200 a 500 gramas a cada 2 ou 3 semanas. Não foque em 1 quilo semanal, nem meio. Foque menos, tá? Menos que isso. A hipertrofia exige, se você quer garantir o melhor cenário para ganho de hipertrofia, menor ganho de gordura, é isso, cara. É isso. Uma das coisas que eu utilizo para mensurar é principalmente a progressão de carga. Você que é mais avançado vai se dar muito bem em focar na progressão de carga, porque a força tende a ser uma medida mais fácil de estar pontuando. Ritmo circadiano e distribuição calórica. Essa aqui é outra estratégia que eu comecei a fazer que me ajudou muito, muito mesmo. A sensibilidade à insulina é maior na parte da manhã e da tarde. Aproveite isso. Então, a minha sugestão é sempre concentrar a maior parte das calorias no começo do dia, ali no período da tarde. Beleza? Concentre energia onde o corpo trabalha mais. Evite excessos noturnos. Alguns trabalhos verificam que as mesmas calorias em protocolos alimentares distintos, que só tiveram como diferença alocar mais calorias no período da manhã e outro no período da noite, verificaram que o ganho de gordura tende a ser maior se você come mais de noite. E não é à toa, o nosso metabolismo ele está menos eficiente à noite. Se você está em restrição calórica, em déficit, você não vai acumular gordura, né? Você está perdendo peso? Como é que você vai acumular? Não tem como. É outro cenário, mas a gente está falando aqui de um cenário de ganhos. Num cenário de ganhos, é interessante você alocar mais durante o seu dia. Perfeito? Cenário prático. Vamos aqui a um exemplo bem funcional e genérico. É só para você ter uma base. Porque eu vejo que muitas pessoas não têm um guia. Elas só querem se guiar, querem saber por onde percorrer. Aqui eu vou te dar algumas sugestões de cardápio e opções que vão te direcionar para o seu objetivo. Mas não é nada fixo, não há uma regra, tá bom? Homem eutrófico de 70 quilos e 1,70. Equação Harris-Benedict com um fator de 1,6. Eutrófico, imagina aqui que alguém que esteja com uma quantidade de massa muscular legal e queira hipertrofia. Eu
Olhei para ele falou um pouco da rotina dele, eu concluí que ele não gasta tanto assim para eu colocar um fator de atividade tão alto. A gente multiplica esse fator de atividade pela taxa metabólica basal dele e temos o gasto energético total estimado. Esse fator atividade, ele varia, eu geralmente uso de 1.4 a 2. 2 é muito raro usar. A gente usa 2 realmente são em atletas de endurance, cara. Assim, tem que ser mais de 3 horas de atividade física por dia. Nesse fator atividade física, a gente leva em consideração não só o treino, o cardio, mas também a rotina do indivíduo. Se ele passa muito tempo parado, se ele se mexe bastante no seu trabalho e por aí vai, beleza? 1.6 é o mais comum. É bem assertivo na maioria das pessoas. Principalmente na seguinte rotina: treino, 1 hora e meia de musculação, cardio diário de meia hora a 1 hora. E trabalha sentado. 1.6 vai bem de boa. Claro que tem as individualidades, blá 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 blá. Escolhendo os macronutrientes. Como conversamos, 1.6 a 2.2 gramas por quilo otimiza os ganhos de hipertrofia. Não é uma regra. Você pode usar um pouquinho menos e dependendo do aporte calórico, você pode usar um pouquinho mais. Porque, cara, às vezes o cara tem que comer muito e às vezes não cabe colocar 500 gramas de arroz, entendeu? Carboidrato são os mais flexíveis. O carbo é o que mais difere, velho. Varia muito. Mas geralmente entre 4 a 7 gramas por quilo, tá muito bacana. A gordura, ela entra geralmente como um suporte. Gordura é suporte. Entra ali entre 0,6 a 1,5 grama por quilo. Na minha prática, o que eu uso para mim e os protocolos que eu já prescrevi, fica entre 18 a 25%, sabe? Eu já vi protocolo que chega a 15% e já vi protocolo que pode chegar a 35%. Não é ruim, o que é mais importante na gordura é priorizar a qualidade dela, tá bom? Qualidade, foco nas insaturadas. Não é que você não possa comer saturadas, não é isso que a gente está falando, mas tem que haver uma prioridade sobre elas. Também tem forte relação com o perfil lipídico, tá? As insaturadas influenciam positivamente o seu perfil lipídico. Proteínas para construir, carboidratos para sustentar a energia do treino, gorduras para funcionar. Distribuindo os macros. Bom, aqui é a distribuição entre as refeições que eu costumo fazer. A proteína eu costumo usar de 0,3 a 0,5 grama por quilo, então é esses valores vezes o seu peso corporal, tá bom? Por refeição. As refeições que eu vou colocar mais proteína, elas geralmente são pontuais. Vão dar preferência e estratégia. Por exemplo, no pós-treino, me sugere ser interessante trabalhar mais perto do limiar de 0,5, entende? Um lanche intermediário entre o seu café da manhã e o almoço, que estaria aqui no meio, 0,3 já cobre. Ou às vezes, nem 0,3, pode ser até menos, tá? Não é uma regra que você tem que usar proteína em todas as refeições. Isso principalmente se você faz muitas refeições no dia. Se você faz 6, caralho, meu Deus, muita coisa. Eu gosto de trabalhar entre um mínimo de 3 refeições a 5. 3 a 5 refeições está muito legal. Hoje eu trabalho com 4 e super de boa. Lipídios geralmente se distribuem de forma estável, mas você pode ajustar conforme preferência. Os lipídios eu pego o número de refeições que eu vou fazer e distribuo eles igualmente, perfeito? A partir disso, eu começo a modular eles conforme a refeição. Como eu disse, algumas refeições vão ter mais calorias que outras, então talvez eu venha colocar mais lipídios nessa. É uma sugestão, entendeu? Também não é bem modulável. Os carboidratos são os mais sensíveis. Preste atenção ao treino. Os carboidratos, eles são mais sensíveis principalmente em contexto de cutting. Ali exige uma maior precisão na sua alocação. Mas num contexto de superávit, normocalórica, visando hipertrofia aí, geralmente uma distribuição igual entre as refeições já pode ser o suficiente, ou colocar mais em refeições estratégicas, como a gente conversou agora há pouco, colocar um pouco mais no café da manhã, no almoço, pode ser interessante. Um pouco mais no pós-treino e um pouco menos na janta. É um cenário bem legal. Exemplo prático. Refeição 1.
Aqui eu dou um exemplo de um sanduíchezinho com uma fruta e um iogurte e incrementos funcionais para subir as calorias. Por quê? Porque esse protocolo aqui, esse exemplo prático que eu montei, não é de 2.800 como a gente viu no nosso homem de 1,70. Ele é de 2.500. E aqui eu estou dando sugestões de alimentos para você incrementar nessa refeição. Esse aqui é um exemplo, tá? Não é uma regra. Eu usei também o mínimo das coisas. Eu usei 1,6 grama de proteína, 0,8 de lipídios e o carboidrato ficou em 5,5. Perfeito? Dito isso, você vai modulando. Poxa, aqui cabe um pouco mais de proteína, aqui cabe um pouco mais de carboidrato e por aí vai. Então, a nossa primeira refeição, ovos, pão, um azeitezinho. Essa aveia aqui fica uma delícia se você jogar 20 gramas com o ovo e 20 gramas com mamão, iogurte e mel. E aqui são sugestões de adição. Pô, tu é maior, precisa aumentar as calorias? Um suco integral vai super bem. A pasta de amendoim com pão pode ser super bem aceita. A fruta talvez substituir por uma banana e fazer com o pão e o ovo fica show de bola, e a aveia. E joga o mamão e o iogurte separado com mel, fica top também. Se precisar de muita coisa, joga a tapioca, a granola com mamão também. Meu Deus! Ou o simples, aumentar o que já está aqui presente, né? Aqui a refeição 2, de um caráter já mais de almoço, a gente tem aqui as opções de proteína, que você pode estar utilizando, de carboidrato, pode estar utilizando mais de uma, sei lá, 100 gramas de arroz e 100 gramas de batata doce, por exemplo. Aqui eu não estou contabilizando as devidas proporções, né? Mas elas diferem. Arroz branco e a batata inglesa não são iguais nas mesmas medidas, tá bom? Tem que fazer uma compensação ali. Eu acho importante, ao menos em uma refeição, você colocar alguma leguminosa. Feijão, lentilha, ervilha. Cara, esses alimentos são hacks nutricionais. Eles têm uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de carboidrato e principalmente uma excelente quantidade de fibra. E são gostosos. O feijão foi feito à mão, por Deus. Foi feito à mão, cara. À mão. É sinistro. Legumes e vegetais variados. Aqui, os legumes e vegetais, eu nem contabilizo as calorias deles. 200 gramas ainda é tão pouquinho, entende? Num contexto ainda de superávit, menos ainda. E aqui, uma frutinha, 20 gramas de aveia e 15 gramas de nozes. Fica muito seco, joga uma água, assim, só para dar aquela misturadinha. Ou um pinguinho de iogurte, só para dar aquela misturada. E aqui, sugestões de aumentar. Jogar talvez uma farofa ou outra fonte de carboidrato. O mel com a banana ou uma pasta de amendoim fica show de bola. O azeite por cima com uma salada fica show de bola também. Tem as sementes que a gente poderia jogar também, ou com a banana, ou com feijão e arroz, que fica da hora, entendeu? Refeição 3, uma refeição já mais calibrada ali, um pouco mais tranquila. Talvez não muito prática, mas isso vai de cada um, entende? Se não é muito prática, opte por um shakezão, um shake bolado, entendeu? A gente também tem suplementos que ajudam nisso. Se você precisa realmente de praticidade, um hipercalórico pode vir a servir. Assim, eu não sou a favor. Mas, cara, se precisa, sim, se vai cair bem, beleza, mano. Fazer o quê? Aqui, um wheyzinho, que é de praxe, todo mundo usar, mas não é essencial. Você poderia facilmente substituir esse whey aqui por outra fonte de proteína, ou talvez nem colocar a proteína, dependendo de que refeição é essa, se ela se encaixa num pré-treino, pra quê? Será que há necessidade? Será que talvez colocar um pouco mais de carboidrato não seja o mais interessante? Aí uma fruta, poderiam ser outras frutas ou mais frutas. Entra aveia, granola, um docinho de leite para tu bater com iogurte ali e picar as frutas por cima. Ó, show de bola. Show de bola. Poderia ser um sanduíche também. Claro, por que não? E por aí vai. Poderia jogar umas oleaginosas, sementes também. E por aí vai. E a nossa quarta refeição foi um plano de 4 refeições. Praticamente repetimos o almoço com um pouco menos de calorias, mantendo
limiar aqui de proteínas entre o 0,3 e o 0,5. E é isso, tranquilão. Aqui você vai perceber que eu botei um pouco mais de legumes e vegetais para dar um maior aporte de volume, sabe? E por aí vai. Lembrando que é um plano de 2.500 e você precisaria adicionar mais 300 calorias para estar batendo aquelas 2.800. E dependendo do quanto você pesa, o quanto você tem de altura, esses valores poderiam subir mais de 1.000 calorias, entendeu? Aí talvez mais refeições, não, talvez não. Com certeza uma refeição a mais seria bem interessante. Conclusão, montar uma dieta não é seguir uma fórmula. Vocês viram? Cara, a minha refeição que foi o café da tarde ali, aquele whey, iogurte, poderia ser meu café da manhã, entendeu? Talvez com um pouco mais de whey, um pouco mais de carboidrato ou gordura. Não existe uma fórmula, entendeu? É entender o contexto. Constância é determinante para o resultado final. Aqui é muito bom, né? Você segue ali a sua dieta, protocolo normal, pá, aí fim de semana arregaça. Arregaça no álcool, arregaça na noite, não dorme bem, e depois fica reclamando que não tem resultado. Aí a sua dieta já é porca, faz tudo isso fim de semana, descompensa toda semana, caga tudo, treina mal, busca a salvação. Se você não sabe treinar e chegou até aqui, irmão, meu Deus do céu, aprende a treinar, aprende a treinar. Monte a dieta com lógica, paciência e intenção. É isso, pessoal. Gostou do vídeo? Não tem receita de bolo, infelizmente. Só um exemplo aí pra vocês.